Ele é o coordenador geral daquele mega evento que eu estou dizendo para eles, sempre que vamos colocar ali em torno de 3.000 jovens ali no SIC. Obrigado. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. É com muito temor e tremor que assumo esse público na condição de escravo e servo de Jesus Cristo, ciente da grandíssima responsabilidade que é estar diante da igreja, saber que também é uma honradez da parte de Deus que está envergada sobre os meus ombros, e como pastor e também pregoeiro e ministro da palavra de Deus por vontade do Eterno, eu quero saudar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero externar minha muito gratidão ao nosso Deus, aos nossos pais luzes, de me conceder o privilégio de ministrar a esse povo amado e irmãos em Cristo aqui do Deserto Forte. Saiba que um dos maiores privilégios que Deus tem dado ao servo dele é poder encontrar na seara dele um lugarzinho para trabalhar e servir ao Senhor Jesus. Então, minha alegria, muita alegria mesmo de poder retornar a essa casa, e também ao meu digno pastor, o vice-presidente pastor Wellington Elias, evangelista Paula Batista, são dos pais da fé. Eu não esqueço da maneira como o Senhor me ensinou lá na minha vida, e de lá eu marcou a minha vida, a maneira que o Senhor me recepcionou, me abraçou, e eu entrei em Madureira debaixo de honra, debaixo do reconhecimento, porque o pastor Wellington foi a primeira pessoa em Madureira a investir no meu ministério. Obrigado, pastor. Nunca esquecerei disso. Sabemos que a honra e a glória do Senhor, mas Deus tem se utilizado muito. O pastor Wellington, ele é um levantador de obreiros, um discipulador de obreiros, e eu tive essa honra de ser pastoreado pelo mesmo e a evangelista Paula lá na Piabeta, e eu não me esqueço, foi um tempo muito bom que a gente sempre quer reviver em nossos dias atuais aquilo que foi bom lá no passado, mas temos hoje o entendimento que Deus nos trouxe para cá. Então aproveitem o pastor Wellington e a evangelista Paulo, porque não é qualquer lugar, aliás, qualquer lugar a gente encontra pastores, mas não como esses que se encontram nessa igreja, debaixo da bênção do nosso Deus e da bênção do nosso pastor presidente, Senhor Cleves Guimarães, cujo mesmo aproveita a oportunidade para dizer que estou debaixo da bênção dele, glória a Deus, da confiabilidade e da permissão dele de estar aqui trazendo uma palavra para os amados irmãos. Aproveitando que os queridos já se encontram de pé, por favor, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Só quem está com calor diga amém. amém. Eu fui para a igreja, uma igreja muito pequena, ministrada perto desse, e estava quente. O pastor falou assim: não está quente? A irmã falou: está quente. Ele pior está no inferno. Então, irmãos, independente de onde esteja, seja quente, frio, se tiver na presença de Deus, está lá. Aleluia. Repito, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, experimentando Edson, meu amigo, que veio um pastoreado, beleza. E fico feliz em saber que o Senhor está aqui sendo bem pastoreado. Tá? Evitando essa bênção de Deus. Alguém mais ouviu Deus abençoe? Bia, Deus abençoe também. Tá? Satisfação imensa estar aqui com vocês. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha só, minha tradução pode estar um pouco diferente da sua, mas os irmãos vão compreender muito bem aquilo que Deus ele quer falar conosco aqui. Tá bom? Ele diz assim: e quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente, veio um som do céu, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais se pousaram sobre cada um deles, e todos
foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode, antes de tomar o seu assento, olhar para esse irmão que está do teu lado. Já tomou assento? Fica à vontade. Mas mesmo assentado como estão, olha para o teu irmão, por favor, e fala assim para ele. Diga assim: todos. Desse jeito só foram alguns. Diga todos. Foram cheios do Espírito Santo. Olha só, queridos, a gente sabe que era calor, tá? Mas eu preciso muito da tua atenção. Vocês acreditam que Deus trouxe nós para esse ambiente aqui? Você quer ver? Todo janeiro profético que eu vou, sempre alguma coisa acontece. Glória a Deus. Meu carro quebra, vim com o coitado do Uber agora, eu fiquei, Jesus guarda aí, de repente ele deu uma cepada no buraco, subiu um calor. Quando eu cheguei aqui, o pastor Hélio falou que só tinha uma fase. Mas é melhor não ter todas e ter uma, do que infelizmente ter todas e não ter nenhuma. Então pelo menos que ele deixou uma, para você ouvir melhor, Glória a Deus. do que sem microfone e um pouco de luz, só para ver se tu dá glória a Deus assim mesmo. Aleluia. Amém? Então, por gentileza, fique atento, porque Deus quer falar conosco. Deus já vem falando conosco desde o início do culto. Mas você que Deus agora por intermédio da palavra, para a glória de Deus, vai se instrumentalizar nesse humilde servo que se encontra diante de nós, com esse microfone na mão. Queridos, ouça só. Atos dos Apóstolos. Eu falei Atos. Eu disse Atos. Mas não sabe, ficou bem, só para melhorar. Eu falei Atos. Também conhecido como Atos do Espírito Santo. Ele é o único livro histórico do Novo Testamento. E a gente percebe que o livro dos Apóstolos, ou do Atos dos Apóstolos, ele é o livro da história da igreja. E se faz necessário todos aqueles que são igreja, que compactuam da mesma fé em Cristo Jesus, possa conhecer a história da igreja. Porque, como diz os antigos, conhecer a história é revivê-la. E já dizia um homem com muita exatidão um dia que a história, ela será nossa pedagoga ou será nossa coveira. O homem que não se disponibiliza a conhecer a história, infelizmente ele está fadado a cometer os mesmos erros que algumas pessoas na história cometeram. Então, pelo menos a geração que aqui se encontra diante de mim, e nós em conjunto, de maneira unânime, compreendemos que temos mais chance de acertar do que aqueles que passaram por nós, porque através da história que a gente vê na Bíblia, que a gente medita em alguns livros, a gente compreende que até pelos acertos a gente conhece e tem por onde ter um norte para que a gente não venha errar. E a gente é um tipo de gente que conhece a palavra de Deus e sabe que eis aqui um livro que a gente tanto aprende com acertos, mas também com os erros de alguns personagens da história bíblica em si. Então, diante de todo esse conteúdo do livro de Atos dos Apóstolos, a gente entende que é um livro que ele tem 27 capítulos e o último, que é o 28, ele chega a dar uma pausa, mas não tem um encerramento. Se você for perceber as demais cartas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e os demais livros ou epístolas do apóstolo Paulo que vem após ao livro de Atos, nós iremos sempre perceber que ele inicia saudando e termina saudando. Inicia dando a paz do Senhor à igreja, mas também termina o livro encerrando, saudando com a paz do Senhor. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que ele começa, mas não termina com encerramento digno de um término. Por que eu estou falando isso? Repito o que eu falei no início. O livro de Atos dos Apóstolos é o livro da história da igreja. Se o livro Atos dos Apóstolos ele encerra e dá um ponto final no capítulo 28, os leitores entenderiam que, como livro de história da igreja, a história da igreja terminaria no capítulo 28. Mas sabe por que não terminou e não vai terminar no capítulo 28?
porque a história da igreja ainda continua sendo escrita pelo próprio Deus de Deus. Eu não sei em qual capítulo estamos, mas se Deus está escrevendo e narrando a história da igreja, Ele ainda continua. E observe isso aqui, algo esplendoroso, que enquanto eu meditava com Deus, eu compreendi. O período da história da igreja, relatado em Atos, é um período fantástico que a igreja, ou que o cristianismo viveu de expansão e de crescimento inicial. Quando a gente observa as 7 igrejas do livro de Apocalipse, cada uma naquele período, ou na verdade cada uma que foi escrita por João, ela está dentro de uma representatividade do próprio Deus. O que isso quer dizer? Cada igreja do Apocalipse, ou cada igreja do livro de Apocalipse, ela representa um período do cristianismo, desde o advento de Cristo, que Ele subiu aos céus, até o retorno dele, ou quando Ele voltar para resgatar, para levar e arrebatar a tua igreja. Então, durante esse período que se estende da onde Ele assume aos céus até o seu retorno, a igreja passará por 7 períodos. E se você não perceber, a primeira igreja que é descrita no livro de Apocalipse é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso representa o período do cristianismo apostólico. Pastor, é Atos dos Apóstolos. Então por que tem que falar um pouco de Apocalipse? Para que você entenda, eu quero repetir. A primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, representa o período do cristianismo apostólico. Que período é esse, pastor? É o período que a igreja está crescendo. É o período que os apóstolos estão trabalhando, levantando discípulos, indo de cidade em cidade, expandindo, crescendo o reino de Deus e levando as boas novas do Evangelho. Para você entender, a segunda carta, ou a segunda igreja de Apocalipse, é a igreja de Esmirna. E olha para cá, porque o primeiro período, que é Éfeso, é um período desafiador, é um período que eles estão no primeiro amor. Só que o mesmo período que eles estão no primeiro amor é o mesmo período que Éfeso vai tratar Deus de ser com eles, na verdade Jesus, que tinha porém contra eles, por mais que eles estavam fazendo a obra, o que próprio Jesus tinha contra eles é que a igreja de Éfeso já tinha deixado o primeiro amor. Se a igreja de Éfeso representa o primeiro período apostólico, então já tem a gente a compreender que esse período era um período tanto de expansão, que a igreja trabalhava dobrado, triplicado, porém já tinha uma fase de esfriamento, aonde estava perdendo o primeiro amor. Só para você compreender, saindo do primeiro período, que significa pré-apostólico ou período apostólico, vai entrar em um segundo período, que é a igreja de Esmirna, que é um período de perseguição que a igreja vai sofrer. Foi um período que os estudiosos e a própria igreja em si pensou que a igreja poderia até ter a possibilidade de ser varrida de toda a história da Bíblia, porque foi um período que, segundo Eusébio de Cesareia, 10 monarcas, 10 imperadores perseguiam brutalmente a igreja, começando no ano de 64 a.C. por Nero. Nesse período a igreja foi perseguida, maltratada, lançada dentro de arenas, sendo chicoteadas, crucificada. Foi o período que começou os próprios mártires a acontecer, os apóstolos morrerem ou serem martirizados. Olha para cá para que você entender para o que o próprio Deus quer falar conosco nesta reunião. Então, nesse período aqui de expansão da história da igreja, que a igreja precisa compreender e deixar bem refrescada em sua memória, é um período difícil. Só que o próprio Jesus, sabendo que a igreja enfrentaria vários períodos dentro do cristianismo que seria dificultoso, vários períodos que muitos deles iriam morrer, aonde o próprio Jesus não evitou, dizendo à igreja de Esmirna: vocês passarão por uma tribulação de 10 dias, serão presos, e alguns de vós até morrerão. Mas o próprio Cristo, que anuncia que não vai ter como evitar a morte, assassina, a perseguição, é o mesmo Cristo que, antes disso tudo acontecer, já tinha acendido a fogueira pentecostal sobre a igreja de Cristo. E o que isso tem a ver, pastor?
estamos diante de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que o pentecostalismo em si, ele é fundamentado na base bíblica do capítulo 2. Pentecostalismo não é simplesmente um movimento, pentecostalismo não é um simples momento de euforia espiritual. Eu aprendi há um bom tempo atrás, e eu sei que vocês também aprenderam, que ser pentecostal é fazer barulho. Ser pentecostal é promover barulho. E na verdade, no contexto bíblico que assim fala, no contexto pentecostal, não tem nada a fazer barulho, não tem nada a ficar fazendo coisas que não tem nada a ver, ou que está bem aflorado em sua emoção. Pentecostalismo é um evento marcado por Deus em favor da tua igreja. A igreja vai ser enviada ao mundo, só que antes da igreja ser enviada ao mundo, Deus envia o Espírito Santo à igreja. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ser fervorosa, um poder de impacto espiritual precisa marcar os apóstolos e os 120 que estão com ele dentro do cenário, porque para evangelizar lá fora, para ganhar almas lá fora, para manifestar cura lá fora, se não você cheio do Espírito Santo, nem entre e nem dê a cara para não quebrar a cara. O que o próprio Deus nos ensina no capítulo 2 de Atos é que a igreja tem que entender que é imprevisível a ação demoníaca, mas Deus não envia a igreja ao campo despreparada. Jesus não envia a igreja ao campo sem revestimento. O que ele queria fazer é, primeiro eu marco os líderes, para que através dos líderes ele marque a liderança. A igreja começa dentro de um cenáculo, porque na verdade a igreja nasceu, não foi dentro do cenáculo. Dentro do cenáculo a igreja foi inaugurada, mas a igreja vai nascer na cruz do Calvário, quando Cristo entrega seu Espírito. Olha para cá para que você entenda, porque eu não quero que você perca a tua atenção. Então já dá para entender que Cristo quer selar a igreja, Jesus quer marcar a igreja, porque a igreja que não tem marcas, ela nunca vai marcar ninguém. Olha para cá, porque antes de Cristo ser assunto aos céus, e tem uma reunião dentro de uma casa, e dentro dessa casa, pastor Edson, o presbítero Edson, e os discípulos estão comendo, porta trancada, janelas trancadas, porque sabem que a perseguição está ferrenha lá fora. Jesus morreu, estava prestes para ressuscitar, mas quando ele ressuscita, Tomé não está na reunião, e como Tomé não estava na reunião, só tinha 10 discípulos dentro dessa casa, que supostamente era o cenáculo. Pois bem, quando Jesus se apresenta no meio deles, Jesus sauda eles com a paz do Senhor, se alegram os discípulos em ver Jesus, e Cristo some e vai embora. Daqui a pouco Tomé chega, e quando Tomé se apresenta, os discípulos falam: você não sabe da maior. Ele então me conta, o nosso mestre Jesus Cristo, o Messias, acabou de aparecer e você perdeu. Ele, como é que é? Jesus apareceu. Ele, não acredito somente em testemunho contado por palavra, não. Eu só creio se eu ver as marcas das mãos, dos pés e a lança que transpassou a marca do seu lado. A Bíblia descreve que Jesus, depois de 8 dias, dessa feita agora vai aparecer com quem dentro da casa? Com Tomé e os demais que estavam. Cristo aparece pela segunda vez, e Cristo mostra as marcas para o próprio Tomé, e Tomé fica deslumbrado e crê que era Jesus. Eu ouço até hoje gente batendo em Tomé, gente espancando Tomé, mas eu não creio aqui que Tomé fez errado, não, porque Tomé já tinha ouvido do próprio Cristo: quando vos disserem, este Cristo está ali, este ele está por lá, não acrediteis, porque falsos cristos são. É por isso que ele está dizendo. Só que na verdade, dentro dessa casa, representa 2 tipos de público. Eu falei que representa quantos públicos? Quantos públicos? O público que representa os 10 e o público que representa só um, que é Tomé. Como assim? Os 10 viram Jesus, se alegraram com Jesus, só que os 10 está contando para Tomé um testemunho de palavras, que viu Jesus, que viu as marcas de Jesus, só que Tomé não crê. E o que Tomé está dizendo é: eu até creio que vocês são de Deus, vocês andam comigo, nós somos discípulos do mesmo Jesus, mas tenho um porém, eu não quero somente acreditar, é um testemunho de palavras. Eu sou da geração, eu sou do público que quero ver
para que o poder de Deus se manifestasse na igreja dele, em expansão em toda a terra. Eu não sei se você é pentecostal, porque quem é pentecostal já dá glória a Deus e sabe, porque hoje eu vim pregar para você, dentro desse propósito do primeiro dia, que hoje é renovo. Então crente que não gosta de pentecostalismo, veio para o lugar errado. Hoje o culto é de renovo, hoje o culto é de poder, hoje é o culto de avivamento. Deus quer mudar a tua história, Deus quer carimbar o teu acumular aqui, Deus quer fazer algo extraordinário, mas você precisa compreender: o cenário não pode te influenciar ao erro. Você não pode deixar aqui simplesmente disperso, mas se entender que foi num momento como esse, não tinha ventilador, não tinha igreja grande, não tinha nada de ar-condicionado, foi num ambiente simples, que não tinha nada de luxo, mas o que eles tinham é um coração, era uma alma que anelava por Deus, era um espírito que queria Jeová, era um espírito que queria ser cheio. Então nessa reunião, se você quer renovo, então pelo amor de Deus, atraia a presença de Deus, oferecendo o melhor glória a Deus, oferecendo o melhor aleluia, porque para quem tem boca, para dar glória e aleluia para render, Deus não vai resistir. Cadê os crentes que gostam da palavra aqui? Cadê os crentes que gostam do mover aqui? Balança bem, irmão, balança ele por gentileza, balança por favor, e fala para ele assim: hoje é renovo. Descendendo, diga assim: hoje é renovo. Ei, irmão, pelo amor de Deus, pega na mão do teu irmão, pega. Balança ele, irmão. Diga: hoje é renovo. Diga assim: hoje é renovo. Você gosta de renovo? Então olha para cá. Nós estamos enfrentando uma dificuldade do culto, que a gente precisa entender. Estamos debaixo de uma guerra espiritual, certo ou errado? Já temos a dificuldade do calor, coisa essa que não está me incomodando, porque eu creio que foi em cultos assim, em lugares assim, que Deus operou de maneira tão poderosa lá atrás, que quer saber de uma coisa que hoje a gente não vê muito. E Deus te traz para um propósito de janeiro profético, para anunciar para vocês, Atos 2, porque para você que não sabe, a igreja de Cristo está aguardando um evento que as profecias afirmam que antes do arrebatamento haverá um grande, não é um pequeno, é um grande. Eu falei que é um avivamento. Deixa eu te perguntar: será que você almeja o avivamento? Será que a igreja quer o poder de Deus? Porque se você quer, se nós queremos, alguma coisa a gente tem que fazer. Porque ficar sentado esperando vir até nós, deita e dorme, porque não vai vir. A gente precisa entender que o culto, infelizmente, a filosofia de culto foi empurrada na mente de algumas pessoas, que você vem para o culto para receber, e na verdade o culto não começa recebendo, o culto começa oferecendo. Se você não perceber, isso aqui não sou eu não, foi Deus. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, Deus falou assim: quando fores festejar a mim, no lugar que eu escolher, na festa dos pães asmos, ou na festa da Páscoa, na festa do tabernáculo e na festa da colheita, mas na frente mudado, atualizado para Pentecoste, não apresenteis perante mim vazio. Segura, porque Deus está dizendo: olha, vai ter um culto, e esse culto, quando vós foram festejar para mim,
não apresenteis perante mim vazios. Glória a Deus. Se Deus está pedindo o pastor Wellington para não aparecer vazio, então ele está dizendo que é para aparecer, que é para aparecer, que é para aparecer. Então o culto festivo, como Deus fazia, não era feito para vazio. Como é que é, pastor? Culto dessa forma aqui, bíblica, que nós temos aqui, não é feito para vir cultuar vazio. Não é feito para a gente vir cultuar vazia. O que Deus está dizendo é: se não é para vir cultuar vazio, então eu quero vocês cheios. A data do evento vai ser tal data de vestal. Daqui para lá, se vira para jejuar, se vira para orar, se vira para subir monte, se vira para acordar na madrugada, mas faça um favor, não apareça vazio. Glória. Peraí, segura, porque pastor, peraí, se Deus não quer que apresente vazio, então Ele quer que apareça cheio. Então o culto não é para quem é vazio, não. Então se Deus não tem um propósito de encher o vazio, então o que Ele quer? Se Ele não quer encher o vazio, então Ele quer fazer transbordar o cheio. Levanta a mão lá em cima, pelo amor de Deus, levanta lá em cima, levanta, porque eu sei que Deus está aqui, e hoje eu estou gostando, porque não tem bateria para te emocionar, não tem um fundo para levar você ao delírio. Aqui é glória a Deus, aleluia. Porque, pastor, eu chego para beber em alguns lugares por aí, e vou falar assim: quer fundo dos Gideões, quer fundo de Yeshua, quer fundo musical. Eu falei que você põe qualquer um, porque para mim não tem melhor fundo musical do que o glória a Deus, aleluia, na igreja. Irmão, dá glória a Deus, pelo amor de Deus. Arranca o glória da garganta, porque o que Deus veio aqui trazer em busca da curação. E eu já ouvi muito a evangelista Paula na Pinha Preta dizer: meu filho, dá glória, porque quanto mais glória você der para cima, mais glória a Deus manda para cá. Esse culto não depende de mim, esse culto não depende de você, esse culto depende de nós. Então, pelo amor de Deus, os crentes da marcha está aqui a favor do trouxa. Pelo amor de Deus, reage contra a glória, porque hoje aqui eu fico rouco, salvo senhores, mas quem não gosta de fogo, é melhor você correr, porque o fogo pega quem quer, o fogo vai incendiar você, o fogo vai aquecer. Mas pastor, eu estou dando glória a Deus aqui, eu estou sentindo esse irmão gelado, eu estou aleluia, eu estou glória a Deus, e esse irmão do meu lado me esforça a reação. Não se preocupa não, no final do culto a gente vai fazer uma coxinha, vai pagar uma passagem para colocar esse menino de volta na Antártica. Mas aqui é pentecostal, é pentecostal, é pentecostal, é pentecostal, é pentecostal, é pentecostal. Se os pentecostais já entraram, levante essa mão para cima. Cristo é o assunto ao céu, mas ele deixou duas promessas. Quantas promessas? E uma não tem nada a ver com outra. Ou na verdade, uma é complemento da outra. Jesus vai dizer assim, Lazaré, que eu subirei, eu irei ao Pai, mas não vos preocupem, eu rogarei para que Ele vos envie outro Consolador. E a palavra Consolador no grego, ela está alon,
que quer dizer outro da mesma autoridade, outro do mesmo poder. Compreenda? Ele dá essa promessa. E em Lucas, eu disse qual livro? Capítulo 24, versículo 49. Ele fala assim: eis que sobre vós envio a promessa o envio do Espírito Santo é promessa dele. Esse que ele diz aqui: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Até que do alto seja revestido. Percebeu que uma é ele que fala que vai rogar ao Pai para que envie o Consolador, e a outra ele fala que eu vos envio sobre vós a promessa, que essa não é minha, mas é do meu Pai. E pastor, já que essa é do Pai, então ele disse que rogaria ao Pai para que enviasse outro Consolador. Já que uma é distinta da outra, então em que passagem se cumpre essa dele enviar o Consolador? Na verdade, a descida do Espírito Santo não desce em Atos 2. Mas pastor, eu aprendi a vida toda que o Espírito Santo desce em Atos 2. Na verdade, eu compreendi que não é em Atos 2. O Espírito Santo desce em João capítulo 20, versículo 22. Jesus se apresenta, Jesus aparece, e ele vai olhar para o e fala assim: Pai seja convosco. E está escrito: e soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Só que a promessa do meu Pai, que enviarei sobre vós, a qual não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando ele roga ao Pai, ele roga pelo Espírito Santo, mas a promessa do Pai é revestir de poder. Então, peraí, pastor, se o Espírito Santo desceu em João capítulo 20, então para que Deus trouxe o revestimento em Atos 2? Ei, uma coisa complementa a outra, mas não é uma coisa. Peraí, mas se já tem João capítulo 20, para que Atos 2? Capítulo 20 de João, eles recebem o Espírito Santo, mas só em Atos 2 que eles vão ser cheios. Só em Atos 2 que eles vão ser cheios. Só em Atos 2 que eles vão ser cheios. Vou falar pela terceira vez: só em Atos 2 que eles são cheios. Porque não confunda uma coisa com a outra. Porque ter o Espírito Santo não quer dizer que é ser cheio. Porque ter o Espírito Santo é uma coisa e ser cheio dele é outra. E a pergunta que eu quero perguntar a você aqui é: você veio só receber ou você veio ter de ser cheio também? Então, para você que quer ser cheio, então começa a glorificar de alguma forma. Mas atraia a atenção do Nazareno para esta reunião. Cadê a igreja do Glória? Olha aqui, tu percebe? Eu vou descer para pegar para vocês. E termina aqui com o do horário. Percebam que a preocupação de Jesus é uma: ficar em Jerusalém. É que Deus não saia sem poder. Então a preocupação de Jesus não é na chegada para onde eles vão, mas é na saída. Porque mais importante do que a chegada, irmão, é a saída. Sabia que depender de como você sai, vai te dar um vislumbre de como você vai chegar? Nós já temos uma noção de como iremos chegar, depender de como a gente sai. E o que Cristo não quer é que a igreja não se precipite a ir ao campo missionário sem revestimento de poder, sem capacitação do alto. Irmão, veja isso aqui. Jesus está segurando, porque a vontade deles é pregar, a vontade deles
E outra, enquanto Jesus proíbe deles irem, eles não estão com a cara para cima assistindo Netflix. Você não tem pode assistir, não. Ele não está com a cara para cima, pensando na vida, no Instagram, o tempo todo, no Facebook, o dia todo. Porque enquanto Cristo não permite que eles vá a Jerusalém, ou na verdade que eles saiam de Jerusalém, no cenáculo eles estão orando, jejuando, louvando, lendo a palavra, porque eles sabiam que a promessa se cumpriria não depois de longos dias, mas a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer instante. Deus iria descer a tua graça. Olha para cá, vou encerrar. E está escrito que veio, de repente veio. Veio de onde? Veio de onde, irmão? Veio de onde? Olha para cá. Deus não teria necessidade de enviar algo do céu se na terra existisse. Porque é isso, pastor. Se existisse na terra, Deus não enviaria do céu. E a pergunta é: se Deus está enviando glória, unção e poder, em Salmos não está escrito que a terra está cheia da glória de Deus? Então era só pegar a glória aqui e enxergar um discípulo. Tome Tomé, tome Pedro, tome João, Mateus, Bartolomeu, e todo mundo receberia um pouco da glória de Deus que está espalhada sobre a terra. Só que ele decide fazer algo que ele nunca derramou na terra e que ele nunca derramaria depois desse dia. O que ele está trazendo de único é algo que ele nunca derramou e nunca ia derramar. Seria algo específico para a igreja naquela época, naquele período e naquele lugar. Entendeu? Então ele manda ele não me ajuda, diga, ele manda ele manda olha aqui. O que o senhor pode trazer de aplicação para mim? Por mais que pareça que não, por mais que pareça que o culto vai terminar por dar, eu acredito na grande possibilidade, e na verdade eu tenho certeza que o que Deus marcou para esse início de janeiro profético de 2024 não vai ficar para amanhã, não vai ficar para ontem. E quer que eu diga ser sério? O que Deus está prestes para derramar nesse culto, mesmo em toda a história que essa igreja teve, nunca antes derramou e nunca depois derramará. É algo para essa ocasião agora, é algo para esse tempo agora. E eu vou lembrando para quem está na cadeira da presidência, independente se Bolsonaro volta e segura para lá de novo, igual quem está sentado aqui, não muda nada com quem está sentado lá. Enquanto os homens estiverem sentados aqui, Deus ainda não saiu do trono, ele rege a terra mesmo sentado no trono, e tudo está em seu controle, na palma das tuas mãos. Balança teu irmão, pelo amor de Deus.
você não vem, então venha, porque o poder de Deus é totalmente glorioso e forte, escapa da sua mentalidade humana. Queridos, são 9h19, fica de pé por gentileza, que eu não quero vir embora. Meu, tudo não está ruim não, viu? Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu vou. As dificuldades do ambiente não podem mudar a oração do adorador. Ei! Deus, filho, aleluia! E veio de onde? E veio de onde? Um som, como de um vento veemente e impetuoso. Só que olha só, em outra tradução, e de repente veio do céu um barulho. O que, irmão? Quem está me ouvindo lá diga barulho? Barulho. Deus poderia vir fazer, manifestar o seu poder e fazer em silêncio. Já se perguntou por que tem coisas que Deus vai fazer na sua e na sua vida? Que tem algumas que quando Ele faz de maneira tão silenciosa que você viu o poder, você recebeu a bênção, mas você percebe que muita gente não soube, você pouco se interessa em contar porque quem recebeu de você e quem está desfrutando melhor você. Mas já percebeu que tem coisas que Deus decide fazer no barulho? Porque, pastor, quando Ele faz de maneira silenciosa, é para não dar a saber para muita gente. Mas quando Ele decide fazer no barulho, é para quem está de pé, quem está de longe, saber o que Deus está se manifestando sobre a tua história. Será que você pode crer que Deus vai fazer algo que vai fazer um barulho ensurdecedor do que Ele está nascendo, realizado sobre a tua história? Que Deus segura o coração dos invejosos e daqueles que têm um olhão sobre a tua vida, porque o que Deus está para fazer vai pegar de surpresa muita gente. Deixa eu finalizar. Vendo o veemente impetuoso que encheu toda, na qual eles estavam assentados. E foram vistos línguas repartidas como que de fogo, as quais se pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Tu não pegou ainda. E veio o vento veemente impetuoso, encheu toda a. Agora tu pega. Encheu toda a. E foram vistos por eles repartidas de fogo, as quais se repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito. Você percebeu que antes de Deus encher as pessoas que estavam no lugar, Deus encheu o lugar que as pessoas estavam? Antes de Deus encher as pessoas no lugar, Deus encheu o lugar que as pessoas estavam. Mas pastor, será que Deus prioriza mais os ambientes do que as pessoas? Será que para Deus é mais importante os ambientes do que a pessoa? Não é isso. É porque Deus, além de te marcar, Ele primeiro quer marcar o lugar que você está. Porque o lugar que você está, tu não está sozinho. Lá tem teu pai, lá tem tua mãe. Pega lá tem o teu irmão. Pega lá, nós estamos em um dia que é proposital, é renovo, proteção e salvação. É poder, proteção e salvação. Eu estou dizendo que Deus vai entrar no ambiente que você está. O poder de Deus não se
Eles estavam como? Encheu toda a casa que eles estavam assentados. O que é isso, pastor? Deus encheu a casa e os homens enquanto estavam sentados. E o que isso tem a ver? Desde quando para Deus encher alguém, a pessoa tem que se colocar de pé? E eu perguntei assim: Jeová, o Senhor, porque a gente é acostumado a pregar, você vai receber, fique de pé. Levanta a mão, toca no PVC, dê um pulo, quer claro, porque ele é pastor. Deus encheu sentado. Deus encheu. Eu perguntei para Deus: mas Jeová, o Senhor encheu sentado mesmo, porque o Senhor não mandou como ficar de pé? Aí Deus me encheu meu espírito, dizendo assim: porque para mim, Augusto, não importa como eles vão estar, se em pé na expectativa ou sentado na espera. O que para mim traz importância é como eles vão ficar depois que meu espírito encher. Deus não vai encher desocupado. Deus não vai encher pessoas que não têm compromisso. Deus não vai encher com o Espírito Santo que não tem zelo pela obra. É o que Deus está informando no texto. Eu vou até levantar quem está sentado, mas depois que eu derramar a minha glória, não consegue mais ficar sentado. Pelo amor de Deus, levante a mão lá em cima, por gentileza, porque Deus manda te informar. Deus veio atrás de você hoje sentado. Deus veio atrás de você hoje sentada, que quando a oportunidade chega, tu fala: não, hoje não, deixe para depois. E Deus fala: não deixe para depois, o que eu quero fazer agora. Eu vim te pegar, moça, eu vim te pegar, moça. Eu vou manifestar a glória. Levanta-te e resplandece, porque chegada a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Tu vai ter uma dificuldade depois de ser cheio. Pergunta qual? De não conseguir ver na mesma posição pessoas que depois que Deus coloca você de pé, você não vai mais ficar confortável em ver elas na mesma posição que você se encontrava antes. Porque, irmão, depois que Deus levanta, depois que Deus, quem estava sentado não consegue ficar mais confortável em ver pessoas sentadas como estavam. Porque a perspectiva de quem está de pé é conseguir levantar quem está caído e quem está sentado. E eu estou te informando que depois que Deus te levantar, você será a mão de Deus para levantar outros junto com você. Eu quero saber de um para finalizar, ponto final agora. Ei, quer ver prova disso? Lá vai Pedro, lá vai quem, irmão? E João, lá na verdade Tiago. Lá vão eles entrando no templo. E quando Pedro observa que tinha um mendigo que era coxo, que estava como? Assentado. E eu falei que depois que você vê pessoa no estado que você estava, tu não vai suportar e vai arrancar aquela pessoa daquela posição. Sabe o que Pedro fez quando via alguém sentado como ele estava? O cara, e esperando que ele desse uma esmola, ele falou: não aguento mais nada. Eu estive assim, eu estava assim, mas depois que Deus me levantou, eu não vou embora sem levantar você. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou de graça. Olha para cá, última geração do avamento, preste a boda de Cristo. Olha bem para mim, escuta com muita atenção o que eu vou falar. Este período está sendo um período que a igreja menos tem manifestado os sinais de Cristo. E lembra que eu falei no final que as 7 igrejas representam o período do cristianismo, desde a ida de Cristo para o retorno? Sabe qual é a igreja que nós estamos passando agora? Sabe qual é o período dessa igreja? O período que um está morto, que outro está vivo. Só que na verdade não
Não é que estão frio ou morno, na verdade, frio ou quente. Porque Jesus fala: oxalá que vocês fossem frios, ou que vocês fossem quentes, mas vocês estão. Ei, a mornidão pega, o esfriamento pega. Mas a pergunta é: vou orar pela tua vida agora. Glória a Deus. Vai deixar a presa te pegar? Vai deixar a mornidão te pegar? Problema de quem não quer orar. Se vier para oração, só tem você mesmo. Ora você sozinho. Problema de quem não quer vir para o dia com Deus. Se vier só 5, ora com 5. Porque Deus nunca precisou de quantidade. Eu não posso demorar mais para orar. Pega no terror que eu quero orar pela